live de hoje, uma reflexão acerca, né, dessa relação entre pais e filhos. Na semana passada nós tentamos fazer uma live. Como eu disse, nós fomos aí interrompidos por um sinal muito ruim. Vamos tentar mais uma vez. Nós não estamos divulgando as nossas lives no momento devido a essa questão da internet. Nós estamos com uma internet aqui de baixa qualidade, uma internet que, infelizmente, não tem muito o que fazer. Acredito que muitos estejam sofrendo isso também que nós estamos passando. Mas divulgar um evento para ele não acontecer da maneira como deveria é desagradável. Então, como eu sei que algumas pessoas vão aparecer aqui no momento da live, eu sei que essa live vai ficar gravada se tudo der certo, e aí você vai poder ter acesso. Então, se você está vendo a gente aí, com certeza nós conseguimos gravar essa live para você e você vai ter acesso então, a esse conteúdo, ok? Quero, antes de mais nada, agradecer por um ano de canal. Nós fizemos aí um ano de canal, quem diria, né? Um canal que iniciou na pandemia, né? Foi logo no início da pandemia. Um canal que teve por finalidade ajudar, e tem até hoje, por finalidade em ajudar as pessoas, dar um apoio psicológico, né? Levantar a autoestima das pessoas que estão em casa. Enfim, falar de tantos assuntos que para muitos é um tabu, né? Para outros é naturalmente, né, natural alguns assuntos, e eu acho que o canal ele vem trazendo esses benefícios. Então nós fizemos um ano. Quem entra num canal nunca sabe o tempo que vai ficar. Essa é a grande verdade, porque existem muitas cobranças no sentido de ter um bom equipamento, ter tempo para gravar, não é algo fácil. A gente vem gravando altas horas. Então, assim, um ano de canal, né? A Maria ainda era muito pequenininha, ainda é. Então, assim, tinha momentos que a gente tinha que aguardar ela dormir para a gente conseguir gravar, enfim. Vem sendo assim, né? Muito difícil para a gente, mas eu acredito que o fruto, né, do trabalho são vocês que aparecem, dão força para a gente, pedem determinados tipos de assunto para serem falados no canal. Eu vejo pessoas que compartilham nossos vídeos com outros, né, que estão precisando. Eu acho que isso é para nós esse grande pagamento, né? Essa gratidão, essa parceria que nós temos aí com vocês. E o canal fazer um ano, né, é fruto de que o trabalho vem dando certo. Nós estamos conseguindo atingir um número de pessoas que eu não esperava atingir. Estamos caminhando aí para 5K. É assim que fala, Breno? 5K, né? Ou seja, para muitos canais que tem aí milhões, né? Não é nada, mas para nós é muita coisa. A gente que só queria postar o nosso vídeo ali, deixar aquele vídeo como uma recordação, como uma lembrança, como uma ajuda para as pessoas. Para a gente sem sombra de dúvidas, fantástico o número de pessoas que estão nos apoiando, nos ajudando. Breno Renan chegou aí. Ah, Breno! Ô, Breno! Seja muito bem-vindo. Não é o Breno daqui não, é o Breno daí. Seja muito bem-vindo, Breno. Tá bom? Então, falando aqui de um ano de canal, o presente é todo seu. Não podia deixar de gravar essa live aqui hoje e compartilhar com vocês mais um momento. Tem pessoas que me mandam mensagens dizendo: Daniel, você não sabe o quanto esse vídeo me ajudou. Daniel, você não sabe o quanto, né, essa história, essas historinhas que você conta, esses textos reflexivos vêm me ajudando. Então a gente percebe a dimensão, né, do trabalho. Então, como eu disse para vocês, no princípio sempre foi ajuda. Simples. Nós criamos esse canal com a ação de ajudar. Foi compartilhado que a psicologia tem. E a ideia no começo era de tentar fazer com que as pessoas em casa, no meio de uma pandemia, pudessem se movimentar, né, trabalhar a ansiedade, não dar cartaz à depressão. E aí pensamos então em juntar duas coisas muito legais: um bom papo e um bom prato. Eu acredito que o canal tende aí a caminhar para essas duas coisas. Falar nisso, tem uma receita que nós gravamos aí recente, que vai ser muito legal, né? Muita gente vai gostar dessa receita, facinha de fazer. Dá até para vender, né?
Dá para vender muito. Quem quer ganhar dinheiro, eu achei uma receita que a gente fazia já, assim, não na qualidade que foi a receita, mas a gente sempre faz nas nossas casas, mas nunca pensamos em fazer desse jeito. Tô dando spoiler não, né? Tá bom. Pois é, você vai gostar muito dessa receita que nós vamos apresentar aí no canal, viu? Então, sem muita enrolação, sei que nós estamos passando por momentos muito difíceis na vida, mas se um momento difícil envolve você, então vale a pena você parar agora e a gente fazer algumas reflexões. As pessoas tendem a dizer assim, mas Daniel, quando eu penso em mim, não é egoísmo? Não. Ninguém dá aquilo que não tem. Como que você pode amar uma pessoa se você não se ama? Pode respeitar uma pessoa se você não se respeita? Então veja, a partir do princípio de que tem que sair de você para o outro. Então a ideia de que precisa trabalhar o meu interior para eu assim reconhecer o meu exterior, ela é extremamente importante. Se torna egoísmo quando eu me fecho, eu me lacro em mim mesmo. Então isso é egoísmo. Agora pensar em você, no sentido de poder dar ao outro, né? De pensar no outro, não, em hipótese alguma egoísmo, não pense dessa maneira. Então você que me ouve aí, você que é pai, você que é mãe, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque muitas vezes o pai e a mãe se doam muito para o filho e esquece de si mesmo. Esse amor ele passa a ser um amor obsessivo. E nenhum amor obsessivo ele pode ser algo bom. Ele pode ser algo natural, porque já deixou de ser natural porque era obsessivo. Né? Então é preciso que você que é pai, você que é mãe, que me escuta, que nos acompanhe, que faz essa reflexão, pensar que eu preciso ser pai, preciso ser mãe na medida. Eu preciso ser pai e ser mãe também pensando em mim. Ok? Ninguém está vivendo uma catástrofe, um momento apocalíptico, onde a gente tem que dividir o pão. Eu tenho certeza que você, como pai, gostaria do seu filho. Mas nós não estamos vivendo uma catástrofe apocalíptica. Calma. Né? Há momentos para se pensar nos filhos, sim, mas também há necessidade de se pensar em vocês. Na semana passada, eu iniciei uma reflexão sobre a relação entre pais e filhos. E nós começamos lá da infância e conseguimos ir até a adolescência. Não é isso? Como é que estamos aí, Breno? O sinal tá legal? Tá dando para acompanhar? Tá bom. Tem perguntas não, né? Ó, perguntas vocês podem ir fazendo, né? Quem está ao vivo com a gente aí, nós vamos respondendo, tá? Não precisa deixar para o final, não. Quem tiver alguma pergunta, pode ir fazendo que a gente vai respondendo. Até na reflexão. Então nós pensamos, iniciar com a criança. Por quê? Tudo começa lá, né? Tudo começa na infância. Inclusive até mesmo traumas que vocês têm. Você tem, né, algumas fobias, traumas, derivam da sua infância, dessa fase infância. Muitos não dão importância a essa fase. Na Idade Média, por exemplo, era comum você encontrar crianças, extremamente natural, né? Encontrar crianças meio de adultos, fazendo até mesmo coisas de adultos, participando de eventos de adultos, né? Não existia preocupação de separar aquela criança, de dar a ela condições, né, de situações que ela pudesse cumprir. De jeito nenhum. E como que a gente sabe disso, né? Sabemos disso por fatos históricos, até mesmo por fotografias, por pinturas. Se você vê algumas pinturas antigas, você vai ver que a criança se vê como adulto, né? Estava ali no meio de situações que pertenciam apenas a adultos. Então, não existia uma preocupação com a infância. E é justamente na infância que deve existir uma grande preocupação a nível de formação. Porque é na infância que nós formamos o nosso caráter. Até os 3 anos de idade, uma criança está no processo de formação de caráter. Então, até os 3 anos, nós precisamos, como pais, insistir nessa formação. E que tipo de formação são essas? São os valores que você aprende, que você aprendeu também na sua infância, né? Limites, regras,
bastante diálogo, porque a criança ela entende, né? Ela pode não compreender tudo que você está falando. E até uma ideia, né? Até deixar aqui para vocês, que a criança, ali 1 ano e pouco, 2 anos, né? Se você fala ali palavras-chave, frases bem curtinhas, já começam a entender. Ela já começa ali com você um diálogo, né? Claro que não é um diálogo falado da parte dela, mas ali uma expressão, contar, né? Ela começa a repetir. Importante que você comece, né, essa grande reflexão da vida, que é o diálogo com o seu filho, com a sua filha, desde lá da infância. Ah, Daniel, eu não tive essa oportunidade. E agora? Calma, nós vamos na fase do seu filho já já. É na infância que a gente deve se preocupar com a formação desse caráter. É na infância que eu preciso estar atento a todo e qualquer tipo de comportamento do meu filho. Ok? Se o meu filho se ele se isola, né? Se ele não interage com a gente em casa, com a família, até mesmo com os primos, né? Que são as pessoas próximas, né? Filhos de amigos, a gente tem que ficar atento. Né? Como é que é o comportamento do meu filho? Se meu filho é muito agitado, se ele não consegue dormir, se os sonos são interrompidos, se ele acorda, ela acorda de madrugada, quanto à questão da alimentação, né, o que mais agrada, o que não agrada, tudo isso são fatores importantíssimos você observar. Principalmente você que me ouve agora e que está ainda, né, gestando essa criança. É importante que você compreenda que a criança já sente, não só você, mas sente também o ambiente externo. O ambiente externo. Tem casos terapêuticos de pessoas que conseguem, né, lembrar, isso eu li um livro sobre hipnose, que eles fizeram uma regressão na pessoa até a vida uterina na hipnose. Olha que coisa interessante isso, né? É um artigo falando sobre hipnose. E ali a pessoa conseguiu lembrar da barriga da mãe. Olha só que interessante isso. E essa pessoa contava o artigo que ela tinha medo de água. Ela não suportava, ela não sabia nadar, nunca aprendeu a nadar, tinha pavor de água, de piscina, de mar. E descobriu que lá na vida uterina ela sofreu um trauma. Né? E a barriga, né, aquela placenta é formada por quê? Né? Dentro, né? Água. Olha só que coisa interessante. E o trauma estava, então, gerado na vida daquela criança. Veja, a criança não tinha nem nascido ainda. Ela estava sendo gerada, né? Gestada. Então, os traumas vêm lá da vida uterina. Então, quando você que está aí agora, gestando uma criança, tente manter, né, na sua ansiedade, né, na sua rotina, cuidado, né? Você está passando por isso, discussões, brigas. Né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, evita isso. Pensa nessa criança. Você que é pai, também pensa no seu filho, na sua filha que está sendo gestada, né? Pois evite problemas, evite confusões. E, se possível, coloque uma música. Lá no canal já estamos com musicoterapia, né? E serve para... Como que é? Tem uma playlist já, né? A Breno organizou uma playlist lá e você pode pegar, coloca para o seu bebezinho escutar. Né? Não só você vai acalmar, mas também como o seu bebê também vai ficar bem calmo no seu útero. Então, voltando nessa questão da infância, ou melhor, continuando na questão da infância, a criança ela depende, né, desse caráter para seguir a sua vida ou as fases que virão. E como nós definimos esse caráter? Simplesmente com uma palavra, com 3 letras, um acento. Não! Pois é. Muitos não conseguem dizer não porque não sabem ouvir não. Muitos pais não dizem não porque se acham ausentes na vida dos filhos. Então acham que por trabalhar o dia todo, eles quando chegam a estar com os filhos, eles têm que fazer todas as vontades. E aí é que mora o grande perigo.
O perigo está no pai que se acha muito ausente e que ele começa então a ser presente com coisas materiais. E aí ele começa. Ele compra brinquedos fora de época. Eu me lembro que eu não me lembro de ganhar presente fora de época. Você lembra, Breno? Você ganhava presente fora de época? Difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. A gente ganhava presente quando era aniversário, Natal, verão. Eu ainda dava uma sorte com o meu aniversário. Então ainda... Dia das crianças também a gente ganhava. Ainda ia ganhar. Então eu me lembro 3 datas de ganhar. As crianças aí chegam de semana em semana, tem uma novidade. Como assim? Eu até citei na live passada o Mário Sérgio Cortella, que dizia que ele e os irmãos para o restaurante, eles não escolhiam a comida. O pai chamava o garçom, pedia comida para todos, e ali eles se alimentavam. Hoje não. Conta o Mário Sérgio Cortella, e é uma grande verdade, que hoje o filho chega para o pai e é capaz do filho escolher a comida até que o pai vai comer. Ou seja, o filho determina o que ele vai comer. Eu quero batata frita, eu quero pizza, eu quero... E só coisa boa para a saúde, né? E o pai, que não é pai, né? O pai ali é um amiguinho, ele é apenas um servente, né? Ele serve o filho, né? Ele baixa a cabeça em sinal de humildade e faz todos os desejos, cumpre todos os desejos. Pois é, esse tipo de pai, essa imagem de pai, em algum momento irá fracassar. Daniel, você está sendo muito radical. Não estou gostando desse papo não, Daniel. Porque eu lido assim com meu filho, eu acho que eu vou desligar essa live. Não desliga. Não desliga porque tem mais coisa para você ouvir. Eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir. Então, o pai hoje, ele é um modelo, né, que a sociedade produziu. Um pai, uma mãe, que, de alguma maneira, não por uma vontade, mas por uma necessidade, sai em busca de um trabalho. E esse filho muitas vezes fica com a avó, com o avô, com uma babá. E vocês sabem, né, que por mais amor que um avô ou uma avó tem, não é como um pai e uma mãe. E muitos pais sofrem isso. Era essa grande questão que eu queria entrar aqui. Muitos pais me procuram dizendo, Daniel, eu não sei como lidar, porque a minha mãe faz todas as vontades do filho. E eu não posso, Daniel, brigar com a minha mãe porque eu dependo dela. Essa é a fala que muitos pais me apresentam. E eu digo o que para esses pais? Né? Eu sempre digo o seguinte. Eu digo que contra avô e contra avó, a gente perde. A gente não consegue brigar com o avô e com a avó. Né? Nós vamos perder. Vamos perder porque o avô ou a avó são pais 2 vezes. Então, tudo aquilo que eles não fizeram por você, ou que fez, ele vai fazer dobro, em triplo pelo neto. Então, qual é a relação que a gente constrói quando a gente vê um exemplo como esse? A gente começa a educar o nosso próprio filho. Dizer para o avô e para a avó o que pode e o que não pode. E é interessante isso, porque quando a criança começa a entender, né, ela diz para o avô, vovó, eu não posso não, senão minha mãe vai chamar minha atenção. Então você não faça isso. A criança passa a chamar a atenção do avô. E é interessante que quando a criança chama a atenção do avô, o avô e a avó respeitam. Agora, quando é o pai da criança, a mãe da criança chamar, sai até... nunca mais quero te ver, sai fora da minha casa, não vou mais cuidar, né? Faz chantagem emocional. Mas quando é a criança que põe limite nos avós, olha que coisa interessante, os avós começam a respeitar. Interessante isso, né? Segue a dica para você, então, que está vivendo essa situação. Como é que nós estamos aí, Breno? Estamos indo bem? Pessoal, você que está nos assistindo, quiser deixar uma pergunta, você quiser deixar aqui alguma dúvida que você tenha com relação a esse assunto que nós estamos falando, até mesmo sobre o canal, eu estou aqui à disposição para ajudar, viu? E aí, seguindo a fase da infância, ela precisa desse não. Ela precisa que o pai impunha esse não. Agora, existe uma grande diferença, né? De um pai, de uma mãe autoritária, né? E um pai e uma mãe que tem autoridade. Qual é a diferença de um para o outro que me parece ser igual?
A princípio parece ser igual, mas não é. Quando um pai ele é autoritário, né, é um pai que ele não, uma mãe que não está aberto ou aberta a um diálogo. Então, quem manda sou eu, cala a boca, você tem que me obedecer, quem manda aqui sou eu. Fato que quem manda ali naquela relação é o líder, né, ou os líderes daquela casa, né, são os responsáveis por aquele lar. Mas não precisa ser com autoritarismo. Vocês devem lembrar alguns que olhavam para os filhos, se corrigiam sua postura, aquilo que estavam fazendo. Que relação era aquela? Não podemos determinar se era uma relação de medo ou de respeito. Isso varia de cada família. Mas é fato que a coisa dava certo. E ali então o pai não precisava gritar, o pai não precisava bater, né? O pai não precisava, né, se aborrecer, porque o filho entendia o pai. E esse é o ponto que eu quero chegar hoje. O entendimento com esse pai e com essa mãe. Os filhos hoje não entendem os pais, mas porque os pais não se entendem. Os pais têm muita dificuldade de se entender. Então lembra quando eu disse no início da live, se eu não amo a mim mesmo, como eu posso amar o outro? Então se eu não consigo me compreender, como fazer o outro me compreender? Conseguem perceber que há uma grande necessidade hoje do pai e da mãe de se autoconhecer? Quando uma pessoa chega buscando por terapia, eu sempre digo, eu não vou atender a criança, eu vou atender o pai e a mãe. Uma brincadeira, né? E aí o pai e a mãe, mas por quê? Por quê? Porque vocês é que precisam de terapia e não seu filho, não sua filha. E muitas das vezes, muitos casos, né, terapêuticos, eles têm fundamento no que eu estou dizendo. Muitas situações que são apresentadas no consultório são os pais que precisam de terapia. Porque muitas vezes esse pai e essa mãe, eles não se compreendem como pessoa. Imagina só, você vê alguém totalmente perdido, um professor dando aula, coisa com coisa. Ele começa um assunto, ele vai para o final, ele volta no meio, ele retorna no início. Olha, e no final nenhum aluno consegue fazer pergunta, porque nenhum aluno sabe como fazer uma pergunta, porque o professor não soube explicar aquele conteúdo. Assim se assemelham os pais na vida. Muitos pais não conseguem passar o que de fato eles são, ou o que eles querem, né? Como eles veem a vida, porque a vida para eles é confusa. Aí eu faço uma pergunta para você que é pai, que é você que é mãe agora. Como é que está a sua vida? Sua vida é confusa? Você consegue se compreender? Você vive culpando os outros pelo erro da sua vida? Possivelmente, se você tem esse comportamento, é porque você não consegue se compreender. Você ainda não se entendeu como pessoa. E é fato que você precisa de uma terapia, de uma ajuda terapêutica. Isso não é vergonha para ninguém. E nem quer dizer que você é maluco, né? Esquizofrênico. Não. Pelo contrário. Até porque o esquizofrênico não tem condições de procurar por uma terapia. Quem procura terapia é quem quer ficar sadio, quem quer ficar sã. Não é uma pessoa que é esquizofrênica. Então vamos tirar esse preconceito. Porque hoje nós vemos, as famílias que hoje buscam por terapia são famílias muito mais evoluídas a nível de conhecimento de si mesmo. Então é fato que nós precisamos. Tá? Mas não sou eu que tenho que dizer o que você vai fazer. Aqui é apenas um bate-papo, né? A relação entre pai e filho, né, entre mãe e filho, vem, né, declínio, né, vem caindo, né, a precipício, né, abaixo, por essa mal construída. Então é preciso que hoje você resgate essa autoridade. Um pai, uma mãe que tem autoridade, ela não necessariamente precisa ser autoridade. Um pai e uma mãe que tem autoridade, ele mostra e cultiva e fomenta o respeito. Um pai que ele incute na vida do filho o autoritarismo, ele cria o medo. Ele não cria o respeito. Então, esse filho vai se tornar maior de idade.
independente, o que ele vai fazer? Ele vai embora. Ele vai sumir da sua vida. Isso é fato. Porque o que mais ele quer é ficar longe de você. É duro, né? É difícil de ouvir muitas vezes. Mas você que é pai de criança, né, de jovem, né, de adolescente, pré-adolescente, ainda dá tempo de você fazer um trabalho diferente. Dá tempo de você correr. Né? Então, a criança hoje depende exclusivamente de nós, dos pais, impor limite, impor regras. As crianças hoje precisam ajudar a lavar uma louça, secar uma louça. Né? Isso não é trabalho infantil, não, gente. Ajudar a mãe, o pai a forrar uma caminha, né? A começar a arrumar a própria mochila quando vai para a escola. Claro que o pai e a mãe estão ali supervisionando, sabendo o que está acontecendo. Mas veja, o que nós queremos com isso? Criar um senso de responsabilidade. Esse senso de responsabilidade é o que vai gerar futuramente a maturidade. E para muitos que não conseguem compreender, né, para muitos que talvez entendem a maturidade de forma errada, são aqueles que veem a maturidade com a idade. E isso não é uma verdade. Porque a maturidade não vem com idade. Se fosse assim, as pessoas lá de 70 anos, 80 anos, seriam extremamente maduras. Né? Seriam extremamente maduras. E não é verdade. Não é nada padrão. Então a gente percebe ali a grande dificuldade das pessoas hoje, porque elas não conseguiram compreender na sua vida o senso de responsabilidade. Então, hoje, para uma pessoa encontrar essa maturidade na vida, ela precisa galgar essa responsabilidade. Ela precisa buscar essa responsabilidade. E não é o caminho que muitos jovens vêm tomando hoje. E aí a gente parte um pouco ali para a parte da adolescência para a juventude, né? O jovem, ele entende que a sua liberdade é ir embora de casa, morar sozinho, viver fora da companhia dos pais para que ele possa fazer tudo e tudo. Né? Mas, na verdade, um jovem que pensa dessa maneira, e aí muitos jovens podem estar me ouvindo agora e me criticarem por isso, mas é, sem sombra de dúvida, um jovem que não busca a responsabilidade. Tem uma frase que eu levo para a minha vida. Essa frase, ela sem sombra de dúvida, interessante. Por quê? Ela vai nos levar a pensar em nossos valores, em nosso princípio de vida. Ela diz assim: tudo posso, vírgula, mas nem tudo me convém. Olha só que frase interessante para ser analisada. Tudo posso? É uma pergunta que eu te faço agora. Você pode dizer, não, nem tudo eu posso, porque tem coisas que me proíbem. Não, me proíbem. Tá? Proíbem você de roubar, não proíbe? Não tem gente que rouba. Proíbem você de muitas coisas. Né? Proíbem você de agredir alguém, não é verdade? Mas não tem gente que agride? Pois é. Então isso significa que, mesmo havendo uma proibição, mesmo havendo uma lei, mesmo havendo uma regra, eu posso. Acontece que esse pensamento, ele permanece ali, pura e simplesmente no tudo posso, quando eu não tenho senso de responsabilidade. E aí, Daniel, quando então eu penso de forma responsável? Quando eu coloco uma vírgula e digo, mas nem tudo me convém. Esse pensamento, nem tudo me convém, me chama a pensar nos meus princípios e valores. Ou seja, quem eu sou de verdade. O que eu acredito, o que eu quero, o que eu espero. Eu posso agredir alguém verbalmente? Posso. Mas me convém fazer isso? Pergunta. Né? É oportuno fazer isso? Nem sei se a palavra é essa, oportuno, né? Mas eu acho que ficaria no convém mesmo. Me convém, né, fazer isso? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Né? Pelos meus princípios. Eu, Daniel. Mas cada um vai pensar em cima do seu princípio. Se você chegou ao ponto da agressão, né,
de se tornar fora da lei, né? É porque você não colocou a vírgula e não alcançou o senso de responsabilidade. Ou seja, tudo posso. Sim. Oh, que maravilha, sou livre! Vírgula, nem tudo me convém. Opa, não posso tudo que penso que... Ah, foi muito bom. Opa, carinha, obrigado, viu? Obrigado por estar acompanhando aí. Pensando de alguma coisa para falar aí, vai dando aquele like pra gente, vai dando uma força, escrevendo para reforçar o assunto, né? Para não deixar o assunto aí ficar defasado aí, vazio. Fala aí, Breno. Ela colocando, lembro dos meus pais nos dando cachorrinhos quando criança, com essa afinidade. Trabalhar é a nossa responsabilidade. Perfeito, né? Ou seja, tem muitos pais que deveriam pensar, né, em trazer esse senso de responsabilidade, mas não pensam por quê? Porque não tem responsabilidade. É duro pensar isso, mas é uma grande verdade. Então, se hoje você está se sentindo culpado ou culpada, está se sentindo com vergonha de estar ouvindo aqui essa live, não fique assim, né? Porque sentir culpado, sentir envergonhado, não vai resolver o problema. O que resolve o problema? Eu pegar essa culpa, essa vergonha e transformar em ação. E aí sim, e aí ela deu um exemplo fantástico, né? Deu a ela um cachorro, a ela um irmão, e eles cuidavam daquele cachorro. Né? Porque o cachorro, tem pais que dão o cachorro, mas falam para o filho assim, é seu, mas é ele que limpa o cocô, é ele que dá banho, o pai, né? A mãe. É ele que, o pai e a mãe que levam para passear. O filho não tem responsabilidade nenhuma, a não ser curtir o cachorro, brincar com um bichinho e tudo mais. Mas onde é que está o senso de responsabilidade? Em cuidar, em zelar. Então, vamos começar a pensar nesse senso de responsabilidade para a gente conseguir seguir como pai, né? E também como filhos. Então, o jovem hoje, né? Puxando agora aí para o lado do jovem, a gente vê uma grande necessidade no mundo hoje da responsabilidade. Porque muitos jovens, muitos adolescentes cresceram sem esse senso de responsabilidade. Eles cresceram com uma ideia de serem livres, de se libertar desse pai e dessa mãe opressores. Né? Esse pai que impõe regras e limites e que chega na adolescência ele quer essa regra e esse limite, porque faz parte e é uma grande necessidade para muitos jovens. Pois bem, mas ele entende que ser livre é ele sair de casa, é ele, enfim, né? É ele viver sem a família, mas aí o pai ainda pagando a kitnet, o pai pagando as contas dele, né? O pai bancando as saídas, enfim. Mas peraí, que liberdade é essa? Né? Que liberdade que não tem responsabilidade? E aí nós chamamos até uma palavra muito feia, que eu não vou falar o significado aqui, quem quiser que procure no dicionário, que não é uma liberdade, isso é uma libertinagem. Tá? E isso não causa bem ao ser humano. A gente está falando aqui a nível psicológico. Ok? Então isso é muito sério. Nós precisamos hoje incutir na vida dos nossos filhos esse senso de responsabilidade. Vocês entenderam o que eu digo quando você precisa colocar, trazer, né? É para você trazer na sua vida em primeiro lugar. Ela colocou, temos que passar essa live em praça pública. Não exagera não, cara, pelo amor de Deus. Fica entre a gente mesmo. Mas aí, compartilha a live aí com quem você quiser, com quem vocês quiserem, que eu acho muito bom, né? A gente transmitir para pais que... Esse é o nosso objetivo hoje, né? Tem muitos pais perdidos nessa relação. E não sabem o que fazer. Não sabem por onde começar, já começaram errado, né? Tomaram caminhos errados. O que mais eu vejo, né, em consultório são pessoas chegando, instituições principalmente, são pais chegando e não querendo se expor e se indispor com os filhos. Olha só, você pode estar aí começando a ligar a sua vida nesse momento. Né?
tem pais que, para não se indispor com o filho, não fazem a cobrança, não chamam atenção, não impõem a sua autoridade de pai e de mãe, porque não querem se indispor com os filhos. E com isso, né, essa relação vai se tornando cada vez mais difícil, uma relação inconveniente, uma relação insuportável, ao ponto de chegar o filho pedir para ir embora, né? Ou até mesmo dentro da própria relação entre aquele homem e aquela mulher pedir para a separação. Ou seja, vão dissolver a família porque não está dando, né? E aí o filho fica como uma marionete, fica como vai e vem, aquele brinquedo de antigamente, né? Eu gostava tanto daquele brinquedo, vai e vem, né? Fica com o pai, fica com a mãe, fica com a mãe, fica com a mãe. Às vezes nem o pai quer pegar, às vezes nem a mãe quer pegar, né? Então a criança que sofre, no final das contas, é a criança que vai sofrer. Sempre a criança. Em certa ocasião, uma pessoa disse assim para mim: olha, aos 18 anos ela ia poder fazer da vida dela o que ela quisesse. E aí eu disse para ela: tem certeza? Qual é a garantia que aos 18 anos sua filha é independente, né? Sua filha será independente, sua filha não dependerá, obviamente, de você, né? Estará se sustentando, terá o seu lar. Qual é a garantia? Ela virou para mim e falou assim: é mesmo, né, Daniel? Você está dizendo uma grande bobagem. Porque você está dizendo para ela que quando ela tiver com 18 anos, ela vai poder fazer o que ela quiser sem te dar uma satisfação. Claro, né, gente? Óbvio que o filho se torna maior, né, aos 18 anos, aos 21 anos. Ele é dono do próprio nariz. Sim, ele é dono do próprio nariz, entre aspas. Né? Porque se está ali sob a dependência daquele pai e daquela mãe, ele é dependente, ele deve sim respeito àquele pai e àquela mãe. Ora, eu já sou casado, tenho minha casa. Eu comunico as coisas aos meus pais, eu converso com eles. Então, por que um adolescente ou um jovem que ainda mora com seus pais não pode compartilhar a sua vida? E é engraçado, né, ao mesmo tempo trágico, que muitos jovens compartilham as suas vidas nas redes sociais e os pais mesmos não têm nem acesso à senha, à invasão de privacidade. Também não estou dizendo que você tem que ter a senha do seu filho. Não, o seu filho é sua acha, né? Mas analisa comigo. Você não tem acesso às coisas privadas do seu filho, mas ele pode colocar a vida privada pública, ou seja, todos as redes, não só dele, mas dos amigos dele, saibam o que ele está fazendo. Isso é lógico. Então você não sabe o que acontece na rede social. Hoje os pais são capazes de dar uma super máquina, né? Porque o celular hoje é uma super máquina, né? Não é o meu não é uma super máquina não, mas tem um celular que só falta falar contigo. E acho que basta. O filho se tranca no quarto, ali ele faz tudo e todos, né? Ele usa e abusa e você não sabe nem o que está acontecendo. Você só vai saber quando você vê no noticiário a lei azul, não sei quantos jovens se suicidam, né? Prostituição infantil, tarará, 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 pedofilia, não sei nem se a gente pode ficar falando essas palavras aqui, mas o YouTube vai acabar caçando a gente. E aí depois vamos chorar leite derramado. Quem é que está financiando essa internet? O pessoal vai me chamar de radical agora. Quem é que está financiando esse telefone? Esse celular? Telefone não é, né? Telefone, pelo menos que eu entendo de telefone, que eu entendia, era para se atender. Hoje você tem um computador na mão. Não é nem telefone, é um computador. Então, quem é que está financiando isso? Então, é para você pensar, você como pai nesse momento agora. Eu não estou dizendo que você tenha que tirar. Eu já vi pais que tentaram tirar o telefone do filho, foi como tirar droga. Abstinência por aquilo. O jovem tremia. Porque ficou sem um dia, né? Um dia sem aquele aparelho. Você tem noção do que isso pode causar na vida? Se causa problemas na nossa vida. Eu soube de um caso que uma esposa deu um telefone de presente para o seu marido.
Eles tinham feito 1 ano de casado. E aí o que aconteceu? Tempos depois, o marido começou a se isolar da esposa. Ele ficava pelos cantos, rindo sozinho, que a gente fica igual um doido, né? Rindo sozinho. A gente olha pro telefone, ri. A gente é capaz de rir com isso aqui, mas a gente não ri com a pessoa que está do nosso lado. Já percebeu isso? E aí, ela chegava perto dele, ele saía, não deixava ela vir. Um belo dia, eles tiveram uma discussão. O que acontece? Não há diálogo, vai ter que ter uma discussão. E foi tão brava. Bem, ele pegou o carro e foi embora. Depois ele voltou, porque ele viu a besteira que ele fez. E ele fez uma reflexão. Ele falou, desde o momento em que eu ganhei isso aqui, eu instalei um aplicativo, vou dizer qual é, né? E ali eu comecei, né? Eu comecei a conversar com outras pessoas, eu incluí pessoas que eu nem conhecia na minha rede, e eu fui te esquecendo, e eu fui vendo que você não era tão importante mais para mim. Olha, gente, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer se isso aqui é um problema para nós, que aparentemente somos maduros, que dirá para uma criança e um adolescente. Então fica a reflexão. Nós precisamos pensar o que nós estamos fazendo com a nossa vida e com a vida dos nossos filhos. A gente, você deve ter revista, uma revista. A menstruação do pai e da mãe. E ali, enquanto é criança, tudo bem, bonitinho, ela fica quietinha vendo o vídeo, mas ela vai crescendo. E ela vai aprendendo a acessar outros canais. E aí ela vai vendo o quê? Coisa que não presta. Porque tem muita coisa que não presta. E aí é onde o pai abandona, a mãe abandona, começa a vir situações, como nós já mencionamos aqui, né? Pedofilia, tantos outros casos por aí. E quando o pai vai ver, o filho já está envolvido. Foi envolvido, gerou um trauma na vida daquela criança. Então o diálogo, ele é... Isso que nós estamos fazendo aqui agora é um diálogo. Eu não vou me estender muito, né? Eu não sei nem quanto tempo a gente tem aí ainda, Breno. 52 minutos. Tem mais um tempinho, né? Vamos abrir aí para ver se alguém tá querendo falar alguma coisa com a gente. Cristina, boa noite. Olá, Ana Cristina, seja bem-vinda. Obrigado por participar com a gente hoje, viu? Quem mais está aí com a gente? Então tá, então olha, comenta aí, vai deixando seu like, isso é muito importante. Se você está gostando da live, ai meu Deus, cheguei agora, o que o Daniel está falando? Estou falando sobre a reflexão sobre pais e filhos. É importante a gente refletir. Se você está gostando desse assunto, nós vamos deixar essa live lá no canal e você vai poder compartilhar com quem você quiser, tá bom? Eu queria... Tem alguma coisa aí, Breno? Não? Eu queria poder mais uma vez agradecer vocês por 1 ano de canal. Nós completamos no dia 27 agora 1 ano de canal. E pra gente assim está sendo muito bom fazer o Receitas Psi. Nós não esperávamos tantos inscritos, tantas pessoas chegando, participando com a gente, canais amigos, né, que nós começamos lá atrás, no início, né, com esses canais, as pessoas que estão sendo fiéis, né, os inscritos fiéis a gente desde lá do início, né, os primeiros a se inscreverem no canal. Olha, eu só tenho a agradecer do primeiro ao último que se inscreveu até hoje. João Floriano, perfeito. E Carla falou, acho que os pais realmente também têm que dar exemplo. Pois é. Eu agradeço, João. Um abração, João é irmão da Carla. Obrigado, João, por estar participando aí, viu? Dá um abração e tia Lourdinha por mim, viu, Carla? Então, com certeza, Carla, se todos os pais pensassem como modelo para os filhos, né? É aquilo que a gente coloca, o espelho, né? A gente sempre usa o espelho. Como é que você é o espelho, o pai e a mãe são o espelho. Como é que esse espelho está refletindo esse filho? Esse espelho está embaçado? Esse espelho está quebrado?
né? Tá rachado. Porque é assim que seu filho vai ver. Ou ele tá limpo, ele tá translúcido. Tem pai que diz assim, ó, eu fumo, mas se você fumar, eu arrebento sua cara. Como assim? É aquele ditado que diz assim, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Eu acho que esse ditado nunca deu certo. Nunca deu certo. Se hoje eu quero ser um exemplo pro meu filho, eu tenho que ser exemplo para mim, para minha vida. Tá? Então não adianta. Eu não quero que meu filho xingue, mas eu xingo. Eu não quero que meu filho vá pra noitada, mas eu vou pra noitada. Eu não quero que meu filho beba, mas eu encho o pote. Entendeu? Então não dá. Qual é o exemplo que você está dando? Ser pai e ser mãe hoje é viver um verdadeiro sacrifício. E é o sacrifício, muitas vezes, se privar de algumas situações para que você possa dar um bom exemplo. Né? Principalmente no mundo hoje que é aberto. A não ser que você seja realmente um pai, como muitos falam, liberal, né? Tudo pode. Mas até mesmo um pai liberal tem suas regras, viu? Quem é liberal e está me ouvindo aqui sabe muito bem o que eu estou dizendo. Né? A gente fala isso num contexto teórico, mas na prática existem as suas regras. Acontece que no momento em que eu vou cobrar, aí não funciona do jeito que eu gostaria. E essa é a chamada, a reflexão que eu pretendo hoje com vocês. Mateus Guimarães, boa noite. Mateus Guimarães, seja muito bem-vindo. Um grande abraço para você, viu? Então, é importante pensar em ser hoje uma pessoa. Aí eu vou falar de forma geral, tá? Você que é jovem, você que é adolescente, você que é adulto, você que é idoso, né? Você que, enfim, quer ser alguém, né? Quer ser um ser humano. Primeiro passo, olha aí o autoajuda. O primeiro passo é buscar responsabilidade. Temos até um vídeo no canal falando sobre isso. Tá? Não existe responsabilidade sem... Não existe liberdade sem responsabilidade. Né? Tem um vídeo falando isso lá no nosso canal. Se você não viu ainda, vale a pena assistir. Esse vídeo é muito interessante. E lá eu abordo justamente uma teoria de Carl Roger. Carl Roger foi muito importante para a psicologia, o fundador da terceira força, né, da psicologia. Obrigado. E ele cria, né, dentro da sua teoria, uma ideia, como outros pensadores também fizeram, o próprio Viktor Frankl, né, e tantos outros. É preciso livre ser um ser responsável. Bem, isso é algo muito difícil no mundo de hoje. Por quê? Para todos os lados que eu olho, eu tenho aquela ideia de que tudo posso. Pararam para pensar que hoje o mundo vive o politicamente correto? Onde os valores, aquilo que nós aprendemos como valores, foram invertidos? Pararam para pensar nisso? Pois é. São esses aspectos que nos afastam do ser responsável. Porque o ser responsável é eu entender que tudo eu posso, mas segundo os valores e princípios que eu acredito, não me convém. Aí está a verdadeira responsabilidade. A verdadeira responsabilidade é essa. É eu ir e vir. Sou eu saber que eu vou e serei respeitado. Porque eu respeito. Né? Saber que aquilo que eu imponho, pratico, de alguma maneira será ecoado em alguém. A sociedade hoje vive muitos pensamentos, muitos ideais. Nós vemos muitas ideias, muitas pessoas pensando muito, mas ninguém age. Seria um segundo passo. Então, no momento em que eu decido buscar a responsabilidade para ser livre, eu preciso agir. E é essa ação que me tira do pensamento. Tem muita gente que só pensa ou fala, mas pouco age. Tem pai que só ameaça. Já viu isso? Maria de Lourdes Santos, muito bom. Sempre dei responsabilidade aos meus filhos. Muito obrigado. Eu acho que Maria de Lourdes, é Lourdinha,
Maria de Lourdes Santos. Santos. Agora eu tô confuso. Será que é a mãe da Carla? Ou será que é a minha amiga Lourdinha também? Lá de Reta Nova? Não sei. Vamos ver aí. Vê aí quem é. A Lourdinha apareceu aí. Eu conheço duas. Justamente. Tá? Então hoje, vamos pensar e vamos refletir aqui, meu povo. Tá? Vamos pensar aqui nesse ser responsável, em ser livre. Né? Nós queremos muita responsabilidade, ou, desculpa, liberdade, mas nós não queremos agir em prol. Temos muitos discursos filosóficos bonitos, mas não queremos correr atrás, fazer. Pensamos muito no que os outros pensam de nós. Ih, isso tá cheio. Ah, tia Lourdinha, beijo pra você, viu? Obrigado, a família em peso aí, assistindo Receitas Psi. Pois é. Se fosse domingo, o cara não ia me assistir não, porque ela gosta do Silvio Santos. Ela ia me trocar pro Silvio Santos. Mesmo sendo reprise. Mas é muito bom, né? Silvio Santos é bom demais. Então, muitas pessoas vivendo pensamentos, ideias, poucas realizando suas ideias. Muitas se preocupando com o que pensam de mim. Mas o que eu penso de mim mesmo? Essa é a grande pergunta. O que você pensa é importante. O que hoje nós precisamos sair da live entendendo não é o mundo que tem que me dar uma resposta, mas sou eu que preciso responder ao mundo quem sou. Muitos de nós ficamos aí nas nossas casas, trancados nos nossos quartos, né? Não saímos, temos medo do novo, né? Adquirimos uma depressão, aumentamos nossa ansiedade, o pânico, porque esperamos uma resposta de alguém. Esperamos ser elogiados. Esperamos que alguém diga o que eu tenho que fazer. Esperamos muito, mas pouco agimos. A psicologia tem um ditado que é até interessante, né? Ela diz assim: o que a mente, né, o que eu penso, eu devo falar. E o que eu falo, eu devo agir. Então essas três coisas unidas, eu estou em equilíbrio. Quando que eu preciso de terapia? Escreve aí. Quando eu penso uma coisa, eu falo outra. E ajo completamente diferente. Ou então eu penso e falo a mesma coisa, mas na hora de agir, eu não ajo de forma totalmente desequilibrada. Então tem alguma coisa errada aí. Estou precisando de apoio. Você está assim? Então está precisando de terapia. Busque por terapia. Sua mente pensa uma coisa, sua boca fala outra, e você age completamente diferente, está precisando de terapia. Procure um terapeuta. Então é preciso que hoje, só assim nós vamos conseguir um bom diálogo em casa, viu? Isso tudo tem a ver com a nossa vida familiar. Tudo tem a ver com a gente. Se hoje você não está bem com você mesmo, com certeza você não fará o outro bem. Essa é uma grande verdade. Tá? Então não espere que o outro esteja bem para que você esteja bem. Não existe isso. Tem uma grande poesia. Eu falo poesia, mas assim, algumas pessoas veem como poesia. Eu já vejo como oração, que é linda. É uma oração de São Francisco, né? De Francisco de Assis. O que ele fala? Né? Amar para ser amado. Né? Perdoar para ser perdoado. Compreender para ser compreendido. E por aí vai. Né? É dano que se recebe. Né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que este amor precisa sair de mim. Olha aí o que eu falei no início da live. Eu aí plagiando São Francisco. Né? Mas é preciso ecoar isso mesmo. Né? Então, é preciso que esse sentimento de perdão brote de mim. Se eu quero que o outro perdoe. Né? Se eu quero consolar alguém, eu tenho que me consolar. Eu tenho que buscar esse consolo em mim. A dinâmica, se você achar de fora, e sempre de dentro para fora, não espere que o mundo venha dizer para você. É você que tem que dizer ao mundo quem é você. Quem é você? Por que muita gente hoje está perdida na sua relação com seus filhos? Porque eles esperam que o mundo diga quem você é. Você espera que uma televisão aponte um programa para dizer como você tem que cuidar do seu filho. Você acredita mais nos outros que você nunca viu na vida,
Ou você acha que conhece, tem um vídeo maravilhoso aqui, né? Prazer, eu te conheço. Ali eu mostro que esse conhecimento que nós temos hoje do outro é cultural, não é um conhecimento verdadeiro sobre o outro. Então, na verdade, nós não conhecemos ninguém, nós fomos apresentados àquela pessoa. Então você vai ver isso, não vou ficar dando spoiler aqui, não dá não. Vai assistir o vídeo lá, tá muito bom esse vídeo, né, Breno? Prazer, eu te conheço, né? Acho que esse que é o título lá. Vale a pena você assistir. Então, ou seja, você tem coragem de dizer que o apresentador X, a apresentadora Y, disse o que você tem que fazer, mas você mesma não tem coragem, você mesmo não tem coragem de dizer o que você precisa fazer. Hoje eu tô que tô. Hoje eu tô aqui subindo na mesa. Né? Então, porque tem assunto que mexe com a gente. Porque a gente está vendo a família, né, ser destruída, a gente está vendo os pais ficarem cada vez mais perdidos e a gente não vê ninguém ajudar. Então, olha, já levei uma bronca aqui do Breno, a gente vai finalizar por hora. Nós vamos voltar, hein, Breno? Nós vamos voltar, esse assunto está rendendo. Nós vamos voltar, nosso sinal também não está ficando muito bom aqui. E eu vou fazer, dar continuidade a essa live, que é um assunto muito bacana. E a gente vai conversando, a gente vai falando. Tá? Queria convidar você que está nos assistindo, se puder nos ajudar com o Seja Membro. Nós criamos o Seja Membro para ajudar o canal. Tá? Esse canal agora pode contar com a sua ajuda. É uma ajuda muito simbólica, tá, gente? Por que essa ajuda? Para a gente conseguir manter o canal. A gente está aqui com um material, assim, gente, um material que a gente tinha, né? E a gente precisa melhorar a qualidade desse canal para vocês. E a gente criou aqui no Seja Membro 2 planos legais. O primeiro, ele vai dar para vocês aí, são 4, né, Breno, benefícios. São 4 benefícios aí, me ajuda aí. Ó, você vai receber nesse pacote, né, nesse plano, que é o plano, olha o nome do plano, Amigo Psi. Esse é o nome do plano. O plano Amigo Psi, você recebe 4 benefícios. Eu vou fazendo merchandising aí, ó. O primeiro benefício é o quê? Você vai receber nossos erros de gravação. Imagina você vendo aí nossos erros, né, que tem bastante. 2, né, o segundo benefício, você vai ter lives exclusivas para trocar ideias, né, comigo. Além disso, sugestões também para a gente montar aí vídeos sobre sua sugestão. O terceiro benefício nós vamos divulgar você aqui no nosso canal. Você sendo um canal ou não. Tá? O quarto benefício é o acesso antecipado aos vídeos. Ou seja, toda vez que tiver um vídeo que a gente for mandar, nós vamos mandar primeiro para você. E depois é que nós vamos mandar, então, para os outros, né? Os outros membros do canal. Então, tudo isso a gente está pedindo um valorzinho assim de 26 centavos por dia, não é isso? 26 centavos por dia. Quem puder nos ajudar, seria muito bom. Tá? R$ 7,99. 26 centavos por dia. E tem um segundo plano. O segundo plano, ele já chama, já é um plano maior. Né? Aí é o plano Família Psi. O Família Psi, ele tem todos os benefícios que o Amigo Psi tem. Você vai ganhar tudo isso. E mais 3 grandes benefícios. Não é isso, Breno? Não estou falando certinho? E assim, gente, é só benefício bom, tá? Então vamos lá, o primeiro benefício aí. Podemos? Olha só, além de todos os benefícios do primeiro plano, você vai ter o Fique de Olho nos nossos bastidores. Nós vamos gravar ali cenas que só você vai ter acesso, tipo BBB. Imagina isso na minha vida, hein? Lives com consultoria, tá? A gente vai poder falar um pouco mais sobre a psicologia para você. Além disso, você vai poder opinar na escolha dos nossos temas. Muito legal, né? Então, olha, tudo isso aí, 49 centavos por dia. Acho que eu fiz a conta certa. Não sou bom em matemática, não. Tá? Esse plano aí é de R$14,99. Muito bem. Olha, eu só tenho que agradecer, né? Agradecer imensamente a você que está nos ajudando
porque fazer esse canal, os amigos que me acompanham sabem disso, é muito difícil, né? Principalmente para mim, estou o dia todo fora, né? Com um filho também pequeno. Então, assim, é muito cansativo para a gente fazer isso, né? Então, assim, fica eu e o Breno responsável por fazer toda a gravação, Breno a edição de tudo isso. Então, é muito cansativo. Então, o que nos dá ânimo e força? Vocês. Tá? Então, eu só tenho a agradecer imensamente pelo carinho que vocês têm aí por nós. E se gostou, para nos ajudar, não saia daí sem deixar o like. Tá? Deixa o like, que isso ajuda. O YouTube precisa disso aí para, sei lá o quê. Ele divulga para... Como é que é? O algoritmo? Algoritmo. Ah, tá. Não entendo nada disso, Breno. Pois é. Então, esse algoritmo é importante, que ele entende que o pessoal está gostando. Então, senta a mãozinha aí e vamos embora conhecer TPC. Tá? E também, se esse tema vai interessar algum amigo seu, já compartilha. A gente vai deixar agora lá na live, a live lá no canal, para que você tenha acesso. Tá bom? Bem, por hoje eu acho que é só, né? Falamos bastante. Tenho a agradecer. Muito obrigado pelo carinho de sempre. E é claro, né? Até o próximo Momento Live PC. Até lá. Tchau, tchau.